Se você pretende montar um computador e está analisando os processadores, provavelmente o processador da AMD está sendo mais interessante para você, ou até mesmo você já tem um computador com AMD e você mora em uma cidade litorânea, você precisa ver esse vídeo. Meu nome é Lucas, eu sou sócio da Flits, que é uma loja especializada na montagem e manutenção de PC Gamer na cidade de Salvador, que é uma cidade litorânea e uma cidade também bastante úmida. E eu deixei de vender a AMD lá na loja justamente por causa de um problema sério que tem entre a AMD e as cidades litorâneas, as cidades úmidas. Por isso que eu acho muito importante que você veja esse vídeo e que você saiba desse problema. Para que você entenda exatamente o que aconteceu, qual a relação que a gente tem com a AMD, eu preciso contar um pouquinho, rapidinho, a história da Flits com a AMD. Eu comecei a loja lá em 2018 e na época a referência de processador AMD não era tão forte como é hoje. Então na época ainda existia na mentalidade das pessoas que o processador era Intel, certo? O processador bom era Intel e ainda tinha a mentalidade que os processadores da AMD esquentavam bastante por causa dos processadores FX e tal. Então, o que tinha ainda na mente das pessoas era que processador bom é Intel e processador da AMD esquenta muito. Para quem sabe, na época, os melhores processadores, melhores custo-benefício já era AMD. Tanto o Ryzen 5, eu lembro o Ryzen 5 2600, o Ryzen 5 3600, eram excelentes processadores, entregavam um excelente custo-benefício. Além do mais, existiam os processadores com placa de vídeo integrada que também entregavam bastante custo-benefício, entregam até hoje, na verdade, né? Então você não precisava comprar uma placa de vídeo, dependendo do jogo que você for jogar, aquele processador ali já atendia, aquela placa de vídeo que tem ali dentro já atendia. Então, o que acontecia? Eu tinha um trabalho, tinha um esforço de vendas lá dentro da loja, porque chegava o cliente e ela tava com a mentalidade que queria um computador Intel, e a gente ia lá e explicava, ó, atualmente o melhor custo-benefício é AMD, explicava tudo direitinho e o cliente saía convencido. A gente convenceu o cliente de que ali realmente o melhor para ele era comprar um computador com um processador da AMD. E assim a gente caminhou a loja, a maioria das vendas dos computadores que tinha lá na loja eram computadores com AMD, certo? A cada 10 computadores que eu vendia, 8 AMD, 2 era Intel. Quando eu vendi Intel, quando o cliente não, mesmo qualquer jeito, eu quero Intel, sempre existe essas pessoas e tudo bem, eles estão certos. Então eu tinha lá alguns processadores para Intel, mas normalmente eu vendia eram os computadores da AMD. Só que começou a acontecer uma coisa muito interessante com alguns clientes, que era o seguinte: Lucas, meu computador deixou de ligar, não tá ligando aqui em casa. Quando aí, tudo bem, tá, leva o computador normal, né? Acontece isso. Tudo bem. Leva lá na loja que a gente dá uma olhada. Chegava lá na loja, o computador ligava, funcionava normal, normal, normal. Aí, tá funcionando, tá normal, tá, o cliente voltava para casa, chegava em casa, Lucas, meu computador não tá funcionando aqui em casa. Poxa, lá na loja funciona, tal. Chegava lá na loja, funcionava normal. E quem trabalha com informática sabe que esses problemas, até então, né, eu considerava um problema intermitente, é o pior que tem para diagnosticar. Por quê? Porque você depende do defeito acontecer para que você faça um diagnóstico preciso. E quando tem um problema intermitente, esse problema não vai acontecer e é difícil você ter um diagnóstico preciso. Mas enfim, né, a gente tentava de alguma forma descobrir qual era o problema daquele cliente, trocava lá, trocava uma fonte, pô, velho, vai lá, leva em casa lá, vê se funciona, entendeu? A gente ia lá testando, trocava a memória, ia testando, trocava a placa-mãe, ia testando para ver o que é que funcionava, como é que resolvia o problema do cliente. Nessa que a gente ia testando ou não, a gente começou a perceber um padrão, que foi o quê? Normalmente, quando trocava a placa-mãe, resolvia esse tipo de problema. Começaram a chegar outros clientes, o mesmo problema, a gente ia lá e trocava a placa-mãe, né? E começou também a aparecer cliente assim, ó, Lucas, ó, meu computador liga quando quer. Ó, hoje tá com vontade de ligar, hoje não tá com vontade de ligar. Então começou a aparecer clientes com esse tipo de problemas também, que eram problemas até então a gente considerava um problema intermitente, tal, acontecia com os clientes. Eu ainda não tinha percebido um padrão que aquele tipo de problema só acontecia
com os computadores da AMD, até porque a maioria dos computadores que a gente vendia era AMD, então era natural que fosse acontecer com os computadores da AMD, né? Então ainda não tinha feito essa relação. Acontece que começou a ser muito frequente esses casos. Lucas, meu computador liga quando quer, meu computador está sem ligar, meu computador ontem não ligou, hoje ligou. Começou a aparecer esse tipo de problema com certa frequência. A gente sempre dando suporte, atendendo, trocando, a placa-mãe, ela trocava a placa-mãe para o cliente. E aí a gente começou a perceber que estava sendo já algo diferente, né? Algo com um padrão muito grande, né? E aí já começou a acender a anteninha de que algo de estranho estava acontecendo. O tempo foi passando, a quantidade de computadores com esse mesmo problema começou a ficar muito grande, começou a se destacar, né? Eu comecei a mandar aquelas placas que eu fazia troca para o cliente, né? A gente sempre preza muito pelos clientes, então deu problema, a gente já troca ali para o cliente a placa-mãe, depois a gente vai acionar a garantia daquela placa-mãe com o distribuidor que a gente comprou aquela placa-mãe, né? Então ali o tempo foi passando, eu comecei a acionar a garantia daquelas placas com o distribuidor e eu comecei a não ter a garantia, sempre alegando uma coisa, não, a placa tá úmida, não, tem sinais de oxidação, não, você não tem garantia, não, já passou o tempo. Então assim, o tempo foi passando por diversos motivos, eu comecei a trocar as placas para o cliente. Teve clientes que eu troquei mais de 2 vezes a placa. Comprou o computador na minha mão, deu um problema. Fui lá, troquei a placa-mãe. Passou um tempo, mesmo problema. Trocava a placa-mãe. Passou um tempo, mesmo problema. Entendeu? Então começou a ficar inviável aquela situação ali, né? E eu ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu já comecei a ver vídeo no YouTube para saber o que estava acontecendo. Não via nada específico. Até então não tinha nada específico no YouTube, né? Comecei a pesquisar, até que teve um cliente meu que falou assim: Lucas, achei um vídeo no YouTube, né? Aí ele mandou para mim. Foi um cara que tava com esse mesmo problema e ele passava secador de cabelo para resolver o problema da placa-mãe. Toda vez que ele passava o secador de cabelo, a placa-mãe dele voltava a ligar, o computador voltava a ligar. Achei aquilo interessante, acho que tinha alguma coisa a ver com as placas que eu tinha problema dos meus clientes. E aí eu fui lá, peguei umas placas que eu tinha lá na loja ainda, passei o secador de cabelo e começou a ligar, né? Sendo que lá na loja ligava, então tinha que trazer para aqui para casa, porque aqui em casa não ligava. Então quando tinha esse problema na casa do cliente que não ligava, lá na loja ligava, mas na minha casa não ligava. Então eu tinha que trazer para aqui para casa e quando eu botava o secador de cabelo realmente ligava, e sem secador de cabelo não ligava. Aí eu já vi que era a mesma coisa, alguma coisa a ver. Quando a gente fala em secador de cabelo, a gente dá para perceber, né? Eu sou engenheiro, então dá para perceber que realmente é alguma coisa relacionada à temperatura, de alguma forma a temperatura ali resolver aquele problema, né? Até porque ali está esquentando, e um dos problemas que pode ser é ter secado, alguma coisa que estava úmido secou, você tirou aquela umidade, então começava a fazer sentido que seja algo relacionado à umidade. O tempo foi passando, né? Nesse mesmo vídeo tinha um grupo de WhatsApp de pessoas com o mesmo problema, aí você via, começava a ver, né? Eu comecei a ver um relato de várias pessoas que tinham esse problema, né? E aí eu juntei com os problemas que eu tinha passado com os meus clientes, comecei a juntar, comecei a relacionar a questão da umidade. O tempo foi passando, até então eu ainda vendia AMD lá na loja, né? Lá para 2020, início de 2020, né? Foi quando eu comecei a descobrir que era um real problema ali da AMD com umidade, com as cidades úmidas, e eu ainda vendia. Aí chegou um ponto que ficou inviável, comecei a receber as placas de volta dos distribuidores. Você não tem garantia, sem garantia, eu ficando no prejuízo, até que ficou inviável e eu deixei de vender a AMD lá na loja. Inclusive,
Nessa época, passou um tempinho assim, eu fiz lá um vídeo pro pessoal do Instagram. Se você não me segue no Instagram, já vai seguindo aqui, @lucasflits. Aí eu fiz uns stories, uma sequência de stories explicando a situação, por que eu tinha deixado de vender a AMD, e peguei a quantidade de placas, né, botei tudo em cima, que eu não tinha recebido garantia, coloquei tudo amontoado assim, um em cima da outra, filmei mostrando, vou até mostrar esse vídeo aqui, vou deixar esse vídeo passando aqui para você ir vendo. Você vai observar que tem placa-mãe de todas as marcas, né, não é uma marca específica. Você vai observar também que tem vários chipsets, tem A320, tem B350, tem B450, certo? Que era um chipset também que eu mais vendia. E aí, juntou tudo isso, eu falei, sabe de uma, eu vou deixar de vender. Não faz sentido eu ficar nesse prejuízo. A última vez que eu contabilizei, eu tava com 15 mil reais de prejuízo, e não faz sentido eu ficar reembolsando o cliente, dando dor de cabeça por cliente, porque o mais chato era o cliente toda hora ir lá na loja. Pô, Lucas, meu computador não funciona, eu comprei o computador na sua mão, porque eu não quero ter dor de cabeça e o computador não fica funcionando, então é uma situação chata. Então não fazia sentido eu continuar vendendo ali com a marca. Deixei de vender. Na época eu tinha um contato com a própria AMD, falei da situação para a AMD, eles tentaram resolver, saber, fingir que não sabia o que era, mas eu tinha certeza que eles já sabiam o que era, né? Mas, pô, não sei o que é tal, isso só acontece com você, mas eu já sabia que não era só comigo, porque eu já tinha visto o que acontecia com outras pessoas também. Mas enfim, deixei de vender a AMD aqui na loja. O tempo foi passando, eu sem vender AMD lá na loja, só vendendo Intel, e as coisas começaram a se normalizar. Deixou de aparecer o problema. Quando eu vendia os computadores novos, não estava mais aparecendo o problema, só continuava aparecendo os computadores antigos que eu tinha vendido, certo? E ali o tempo foi passando, eu fui percebendo que realmente aquele problema só acontecia com a AMD. Comecei já a ver vários vídeos no YouTube, começou a aparecer outros vídeos de pessoas com o mesmo problema, inclusive canal grande falando, né, falando por cima, né, em live sobre esse problema específico. E aí eu comecei a ver que realmente é um problema que acontecia somente com a AMD. Nesse período que aconteceu isso, eu comunicava com as pessoas lá no Instagram, bastante ativo lá. Tinha muitas pessoas também que já tinham AMD, que tinham problema. Tinha gente que ia lá na loja, pô, Lucas, eu tinha visto já que tinha esse problema, mesmo assim eu comprei AMD e agora eu tô sofrendo desse mesmo problema. Então eu comecei a perceber que aquilo ali era um problema bem frequente, bem comum aqui na cidade de Salvador e nas pessoas que moravam nas cidades litorâneas, em cidades úmidas. Inclusive, diante dessa experiência que eu tive lá com o pessoal do Instagram, eu vou deixar um recado aqui para você. Você não precisa acreditar 100% em mim. Você pode pensar, não, esse cara aí foi implantado da Intel, né? E que tá criando esse vídeo para que a Intel volte a vender mais, volte a recuperar a venda. Tudo bem, você pode achar isso. Mas o que acontece? Faz o seguinte, digita aqui no YouTube AMD secador de cabelo. Dá uma pesquisada por AMD secador de cabelo. Vai aparecer alguns vídeos para você. Assiste esses vídeos, assiste todo para que o algoritmo entenda que aquele assunto é interessante para você. Assiste 2, 3 vídeos, passe um tempo nesse vídeo, lê os comentários e aí deixa que o algoritmo do YouTube vai começar a entregar mais vídeos de mais pessoas com esse mesmo problema. E aí você vai ver se esse problema acontece ou não. Se você tem um computador da AMD e já passou por esse problema, e já sabe desse problema, ou está sabendo agora, deixa aqui nos comentários, pô Lucas, eu já tive computador com AMD e tinha esse problema de ligar como quer. Uma outra coisa que acontece muito, quem tem ar-condicionado em casa, Lucas, meu computador só liga se eu ligar o ar-condicionado. Eu tenho que acordar, ligar o ar-condicionado, aí depois de um tempo eu vou lá, ligo o computador, aí o computador liga. Mas o que a gente sabe que acontece? Ar-condicionado diminui a umidade do ar. Umidade do ar mais baixa, o computador vai lá e liga. Então começa a aparecer pessoas com problemas semelhantes relacionados à questão da umidade. Então não precisa acreditar em mim, não precisa confiar em mim.
mas está ali um pontinho ali atrás da sua orelha, justamente para que você fique ciente disso. É importante que você saiba que, mesmo sabendo disso, tem pessoas que ainda compram MD. Isso acontece muito, porque já tem pessoas que já sabem disso há um bom tempo lá pelo Instagram e mesmo assim compram MD. E tudo bem comprar MD, mas eu acho importante que você compre sabendo desse problema. Se você não mora em uma cidade úmida, se você mora no interior, tudo, não tem problema, não dá esse problema, porque é realmente um problema da umidade, certo? Então, se você não mora em uma cidade úmida, não tem problema. Se você mora em uma cidade úmida, é importante que você saiba desse problema, certo? Tá ciente? Pronto, Lucas, eu resolvo assumir o risco. Tá, beleza, a gente não vai brigar por causa disso. Lucas, já entendi, agora eu tô com esse problema agora comigo. Meu computador não liga, liga quando quer. Tem dia que não liga, eu só dependo do ar-condicionado, fica intermitente. Ou já aconteceu isso comigo uma vez, já troquei a placa-mãe e já aconteceu de novo. Como é que eu faço para resolver o problema? Eu conheço até agora duas formas somente. Quais são essas duas formas? A primeira é o secador de cabelo. Acorda, vai ligar o computador, pega um secador de cabelo, passa um tempinho, tem vários vídeos aqui ensinando no próprio YouTube. Passa um tempinho ali na região ali da placa-mãe e depois tenta ligar o computador. Seu computador vai ligar normalmente. Se em algum momento o computador, depois de passar um tempo, tá? Seu computador não ligar, mesmo depois de passar o secador de cabelo, a placa-mãe está condenada. Minha recomendação é troca para Intel. É isso que eu recomendo para as pessoas que aparecem lá na loja. Tem gente que insiste, eu conheço pessoas que sabiam desse problema, eu falei, ó, troca para Intel. Ele, não, Lucas, vai sair mais caro porque eu tenho que trocar processador, tal, então eu vou comprar só uma outra placa-mãe mesmo, eu não vendo nem a placa-mãe mais lá na loja. Então a pessoa ia lá, comprava uma outra placa-mãe, levava lá na loja, a gente fazia a troca, tudo bem, não tem problema nenhum. Fazia a troca, né? A gente tem esse serviço lá na loja. Fazia a troca, aí passava 2, 3 meses a placa-mãe com o mesmo problema, certo? Uma placa-mãe nova. Aí ele tinha que tirar a placa-mãe, mandar para a loja que comprou. Às vezes a loja dá garantia, às vezes a placa, Salvador é uma cidade que tem muito salitre, às vezes a placa já começa a apresentar um sinal de oxidação ali, já nem dá a garantia. Mas às vezes a pessoa até consegue a garantia. Aí a marca vai lá e manda uma outra placa-mãe. E aí você fica nesse período, nesse lenga-lenga, né? Ah, tá com placa-mãe, tá sem placa-mãe. Então, assim, para resolver mesmo, acabar com essa dor de cabeça, procuram uma solução Intel. Seu processador da AMD, ele não dá problema. Eu já vi vários vídeos, as pessoas acham que o problema dá no processador. Minha experiência aqui na loja, o processador não dá problema, certo? Nunca vi um processador dar problema. Então, seu processador está funcionando. O que é que você pode fazer? Vende seu processador, vende para uma pessoa que mora no interior, não vende para uma pessoa que mora na sua cidade, ou até uma pessoa que mora na sua cidade que esteja ciente do risco, mas vende para uma pessoa que mora no interior que ele não vai ter esse problema, tá? Sua placa-mãe está condenada, certo? Aí você vai comprar, vai pegar o dinheiro que você vendeu o processador, você compra outro processador da Intel e você compra uma placa-mãe da Intel, que aí você resolve esse problema definitivamente, você não vai ter mais problema com umidade, esse problema acabou, beleza? Essa é a forma que eu conheço para você resolver esse problema. Se você conhece alguma outra forma também, deixa aqui nos comentários, eu vou dar uma lida, vai que você me passa uma outra dica, inclusive para eu orientar as pessoas que chegam lá na loja. Eu vou agradecer muito. É basicamente isso, meu intuito em fazer esse vídeo. Eu tive basicamente dois intuitos, né? O primeiro é esclarecer essas pessoas que estão passando por esse problema, é um do intuito, e o outro intuito é que as pessoas que estão para montar um computador e que moram na região litorânea, para tomar cuidado para montar o computador com AMD. Estou gravando esse vídeo em 2022, a AMD está com a M4, né? O socket M4, esses problemas acontecem que eu saiba somente no socket M4, beleza? Não sei como é que vai ser daqui para frente, então até então você tem esse problema. Um dos pontos de vídeo de YouTube é que você tem que ficar atento à data que um vídeo foi gravado, justamente porque você pode estar assistindo esse vídeo, sei lá, em 2026, e esse problema talvez já tenha sido resolvido. Desde 2018 que eu tenho esse problema, a gente está em 2022 e eu sei que em 2022 esse problema não está resolvido. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembre-se de deixar o like. Muito obrigado e valeu!